paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu, missionária Maria Regina, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, deixe seu like, comente, compartilhe e fique conosco até o final deste vídeo. Lembrando que os versículos bíblicos referentes a esse estudo se encontram na descrição. O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos à leitura bíblica que embasa o nosso estudo e que se encontra em Gênesis 3, versículos 1, 6 e 7 e Romanos 5, versículos 12 a 14. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Vamos compreender a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Satanás, o autor do pecado, a antiga serpente, induziu Eva ao erro, despertando dúvidas em relação à palavra divina e destruindo sua fé em Deus. Desde o princípio, o adversário tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Quando o primeiro casal comeu do fruto proibido, seus olhos espirituais foram abertos e houve uma ruptura imediata da comunhão com Deus devido à prática do pecado. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Como consequência do pecado e da queda, a morte passou para toda a humanidade. Contudo, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, frustrando os planos do inimigo. Vamos conhecer a heresia que nega o advento do pecado. Pelágio, monge erudito britânico contemporâneo de Agostinho de Hipona, promoveu o pelagianismo, a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. Essa teologia afirma que a transgressão de Adão não afeta diretamente a humanidade, não existindo a corrupção geral do gênero humano. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. A Bíblia nos mostra que a evidência incontestável da influência do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é observável e confirmada na própria experiência humana. Essa heresia representa um perigo para a vida do crente e da igreja. Ainda hoje, os pensamentos pelagianistas estão presentes em nossos dias, nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden, no movimento Ciência Cristã, que nega a existência do pecado, e no mormonismo, através do qual a transgressão de Adão não passou para a raça humana, sendo cada pessoa responsável somente pelos próprios pecados. Devemos conhecer bem a doutrina em que cremos, a fim de podermos conversar sem correr o risco de sermos atraídos para teologias antibíblicas, bem como conduzir outros à salvação. Nossa conclusão. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado, não nos abandonando, mas nos vivificando juntamente com Cristo. Pela graça, somos salvos. Gostou desse conteúdo? Então lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Continue ligadinho no canal e até mais!